Bom dia a todos. Então hoje vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Mateus. Ele começa com a história: Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres de lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o pensamento deles. Porém, por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer a um paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês como eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para casa. O homem se levantou, pegou sua cama e foi para casa conforme Jesus tinha dito, e louvou a Deus agradecendo tudo que Deus tinha feito na vida dele. Que hoje possamos agradecer a Cristo, agradecer a Deus pelos milagres que Ele faz em nossas vidas. O paralítico teve fé, acreditou em Deus. Às vezes nós não acreditamos, então deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus transformar a sua vida. Então ele fala, Jesus e Mateus. Jesus saiu dali do caminho. No caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Né? Os que têm saúde, e Jesus ouviu isso e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que as escrituras, o que o trecho das escrituras sagradas querem dizer. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. O que ele mostra aqui? Jesus quer nos mostrar que ele veio para todos. Ele veio mais para os doentes, os que precisam deles. E hoje, quantas pessoas não estão doentes? Quantas pessoas não têm maldade no coração? Quantas pessoas não têm fé? Jesus veio para curar a todas essas pessoas. Veio para morrer por nós. Veio para perdoar os nossos pecados. Que possamos nos agarrar cada vez mais a Cristo. Aqui, ele veio chamar um pecador, um cobrador de imposto, uma pessoa de má fama. E o que aconteceu? As pessoas foram transformadas. Jesus quis mostrar aqui que você também pode ser transformado, a sua vida pode ser mudada. E aqui ele continua, Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo vai arrebentar e rasgar a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres velhos rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem os odres, nem os odres e nem o vinho. O que ele quer nos mostrar aqui? Ele quer nos mostrar que Jesus veio trazer o novo. Jesus veio trazer a mensagem e ensinar os discípulos. Então aqui, por isso que eles não jejuavam, porque eles estavam aprendendo. Eles estavam com Jesus aqui na terra, com o Deus vivo que viveu entre nós. Ele veio nos ensinar, mas a partir do momento que Jesus partisse, eles teriam que jejuar e orar. Então, assim, que nós possamos aprender a mensagem de Cristo e viver ela. Que nós possamos viver essa mensagem bonita e linda que é a mensagem de Deus, que nos ensina, que é o manual da vida de como nós devemos viver. E aqui ele fala, Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando com o povo, o chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e os discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Jesus sentiu que esse poder saiu dele. Então ele disse: quem tocou na barra da minha capa? Ninguém se manifestou.
ninguém se manifestou, até que uma hora uma mulher se ajoelhou diante dele e disse, tremendo de medo, Senhor, fui eu. E ela explicou para Deus, para Jesus, o que tinha acontecido. E Jesus disse, vá, mulher, você está curada porque teve fé. Então isso nos mostra que nós devemos ter fé e para as coisas de Deus nós não devemos temer a nada. Se Deus está conosco, nós podemos fazer tudo. Nós podemos mudar o mundo, né? Com Deus nada é impossível. Tudo é possível na presença do Senhor. Então que você crie essa intimidade com Ele, que você viva essa mensagem, que Ele transforme a sua vida. Né? E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu que tocavam música de funeral, muitas pessoas chorando e saíram dali. Então Jesus transformou, entrou no quarto com seus discípulos, né? E curou a menina. E pediram que desse comida. A menina se levantou. A menina, os pessoal começou a caçoar dele um pouco antes, né? Zombando de Jesus. Então ele entrou no quarto e onde pegou a menina pela mão e curou a menina. E a menina ficou viva, sadia. Então isso nos mostra que as pessoas às vezes riem de nós por sermos cristãos, por querer aprender a mensagem de Deus por viver. Mas nós devemos nos importar com o que Deus quer de nós. Como ser salvo, como conseguir a salvação de Cristo. Daí ele fala sobre Jesus curar 2 cegos, né? Jesus saiu dali e no caminho encontrou 2 cegos que estavam gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. E naquele momento eles ficaram curados. Então eles ficaram muito felizes porque conseguiam ver. Então assim, aqui mais um exemplo de fé e dedicação, que eles creram em Cristo e sua vida foi modificada, sua vida foi transformada. E Cristo quer transformar você também. Ele fala a cura do mudo também. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, pois estava dominado por demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados. Nunca vimos em Israel uma coisa assim, mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios, quem dá que dá a esse homem o poder para expulsar. Então, assim, quando você faz uma coisa para Deus, vai incomodar muita gente. Quando você se transforma, vai incomodar muita gente. Mas que a gente possa não ligar, que nós possamos viver a mensagem e transmitir essa mensagem de Cristo, né? Que nós possamos se importar simplesmente com o que Cristo quer de nós. E daí aqui ele fala sobre Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades, os povoados, e ensinando na sinagoga, anunciando a boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves de pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Peçam que o dono da plantação me mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Que, na verdade, o que Cristo nos mostra aqui, que isso não depende só dele, depende de todos nós. Todos nós devemos fazer a nossa parte no reino de Deus. A mensagem de Deus deve ser espalhada para todos. O evangelho tem que ser levado por todos. Que Deus possa transformar a sua vida e que você ajude a transmitir essa mensagem, a levar e a louvar esse Deus maravilhoso, a ensinar, porque muitas pessoas ainda merecem a salvação de Cristo. Né? E se Cristo tocou a sua vida, como tocou a minha, então vamos levar juntos essa mensagem. Que Deus abençoe a todos e guie a sua vida. Né? Uma ótima semana para vocês e que Deus abençoe a todos. Amém.